Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim falar pra vocês sobre um livro que eu gostei bastante, que foi Divergente, da autora Veronica Roth. Esse livro aqui, ele narra a história da Beatrice Pryor. A Beatrice, ela é uma adolescente de 16 anos que mora numa versão futurista da cidade de Chicago. Chicago, no futuro, foi dividida em 5 facções, que são elas a audácia, a erudição, a abnegação, a franqueza e a amizade. E quando o adolescente faz 16 anos, ele passa por o que chama aqui de teste de aptidão. Esse teste de aptidão vai definir a qual das facções você vai pertencer pelo resto da sua vida. No caso, você pode escolher entre pertencer à sua facção original ou a qualquer outra das facções que você tiver dado como que você se encaixa no seu teste de aptidão. Só que aqui, no caso, a Beatrice, quando ela faz o teste de aptidão dela, os resultados do teste dela, eles dão inconclusivos. Ou seja, ela é meio que uma coisa que eles chamam de divergente. A mente dela não funciona como a mente das outras pessoas funciona. E a sociedade vê isso como uma coisa perigosa. E a única escolha que a Beatrice tem é se esconder o máximo que ela puder. E ela vai acabar indo parar na facção da audácia, que é onde ela vai se refugiar e tentar ao máximo se encaixar, sem demonstrar que ela é uma divergente. Só que vai ser muito difícil, ela vai passar por muitas coisas, que é a história do livro, os conflitos que a personagem passa enquanto tenta se esconder. Primeiro eu queria dizer que eu relutei um pouco em pegar esse livro para ler logo no início, quando eu vi falar dele ano passado, que foi porque eu ouvia muita gente dizendo que ele era uma cópia barata de Jogos Vorazes. E quando eu li, eu constatei que não tem nada a ver o que as pessoas falam, porque essa história aqui é super diferente dessa história aqui, sabe? A distância entre essas histórias é quase tão grande quanto, sei lá, do céu para a terra. Que, por exemplo, a função da criação das facções de Divergente é totalmente diferente da função da criação dos distritos em Jogos Vorazes. São coisas completamente opostas. A única coisa que a gente pode dizer que pode se assemelhar assim entre Divergente e Jogos Vorazes é a narrativa das autoras. Porque a Veronica Roth, assim como a Susan Collins, ela se utiliza de, por exemplo, frases curtas e ela não enrola muito na história, tipo, ela não fica enchendo linguiça. Os pensamentos da Tris aqui, eles são apresentados de formas tão assim dinâmicas que acaba não ficando cansativo, entendeu? Ela não fica muito naqueles mimimis da maioria das personagens femininas de livros, até porque isso aqui é uma distopia e personagens de distopia geralmente não tem esse mimimi. Eu gostei bastante dos personagens desse livro, eles são bem profundos, a autora conseguiu passar bastante a essência deles, principalmente da protagonista, da personagem principal. A Tris, como o livro é narrado em primeira pessoa, a autora está sempre mostrando os pensamentos dela, as alegrias, os temores, as preocupações, e faz a personagem ter uma dimensão bem forte, bem definida. Tem também os personagens coadjuvantes, que também não são menos explorados aqui, que é o caso do 4. O 4, ele foi um personagem que me deixou bastante sensibilizado, e ele é um personagem muito legal. Ele se apresenta meio que como durão, só que depois você vai ver que ele não é tão insensível assim. E tem também outros personagens legais, por exemplo, a Christina, o Al, o Will, e eles são também bastante explorados, os medos deles, as sensações. O enredo também eu achei bastante forte, todo esse mundo distópico que a Veronica Roth ela criou, eu achei bastante criativo. Uma das coisas que até que me fazem relutar antes de pegar distopias para ler é porque eu sempre acho as histórias estranhas. Não pelo enredo, mas por conta dos mundos distópicos que são criados. Aqui, por exemplo, essa coisa de Chicago, você divide em facções e com esses nomes meio estranhos, por exemplo, abnegação, franqueza, amizade. Eu olhava pra ele e ficava meio que, nossa, isso deve ser bem estranho. Foi a mesma coisa que aconteceu com Jogos Vorazes. Eu fiquei meio, 12 distritos, um lugar dividido em 12 distritos e são 2 jovens de cada um, são sorteados para poder lutar na arena até a morte. Tipo, eu achava muito estranho. Só que sempre quando eu pego pra ler depois o livro, eu acabo gostando. E não foi diferente com Divergente. Assim como a maioria das histórias, e principalmente as distópicas, Divergente ele faz você refletir sobre muitos conceitos da vida que nos rodeiam no nosso dia a dia. Aqui mesmo a personagem ela lida com questões sobre, tipo, você definir quem você é realmente, as suas escolhas, as consequências que ela tem na vida, tanto na sua vida quanto na dos outros, e o papel que você tem numa sociedade por completo. E são questões muito interessantes, eu mesmo gosto de distopias por causa disso, elas geralmente fazem a gente pensar bastante em como seria se a gente vivesse, por exemplo, no mundo que eles vivem, como as regras deles se aplicariam a nós se fosse no nosso caso. O ritmo dessa história, ele é bem corrido, não que ele seja ruim por ser corrido, ele é legal por isso.
A história ela tem um ritmo constante, ela não fica tipo um capítulo bom e lento, depois um capítulo rápido e fica alternando entre isso, às vezes, que certas histórias às vezes tem partes chatas, aí depois começa a ficar rápido, aí depois fica chato de novo, mas esse livro não, ele mantém um ritmo constante, assim, legal, e ele tem também as cenas que tem hora que dá uma agitada e depois diminui um pouco, mas nunca perde o ritmo. Uma coisa que me surpreendeu nesse livro aqui foi que, tipo, eu li a versão Movie Tie-in paperback em inglês, e eu achei o nível de inglês desse livro super fácil, cara. Tipo, mais do que eu tô acostumado. A linguagem dele é um inglês bastante fácil de entender. Até quem tá assim no básico mesmo consegue ler essa história aqui de boa. E pra quem tá começando a ler inglês ou fazendo curso, etc, e quiser treinar a língua, cara, esse livro aqui, além de outros que também tem uma linguagem muito fácil, esse livro aqui é uma ótima escolha pra você começar. Principalmente se você gosta do gênero, ou você já leu em português e tá querendo ler de novo, lê em inglês, que cara, é muito fácil. Uma coisa que eu gostei bastante aqui dessa edição é que ela tem meio que bônus especiais no final do livro. Depois que termina a história, ela tem umas 50 páginas de material extras que dá bastante informações assim, da história, sobre o autor, etc. Aqui, por exemplo, começa aqui, depois dos agradecimentos, o Divergent Bonus Materials. Aqui tem o sumário, vou ler aqui pra vocês. Aqui tem o primeiro é uma sessão de meio que perguntas e respostas com a Veronica Roth. Ela vai falar meio que sobre a vida dela e sobre a criação de Divergente. Aqui, citações que inspiraram Divergente. São meio que versos e poemas antigos que a Verônica se baseou para criar certos momentos da trama. A playlist de Divergente, criada pela Veronica Roth, que são as músicas que inspiraram ela a escrever também certas cenas do livro. Tem também questões para discussão, que são aquelas questões que eu falei que fazem a gente refletir, etc. E eles problematizam elas bastante aqui, meio que para inspirar mesmo o debate. Tem a Veronica Roth falando sobre mundos distópicos. Ela vai falar sobre essa criação das distopias, do ambiente onde os personagens vivem. Tem a nomeação das facções com a Veronica Roth, que ela vai falar da escolha dela para os nomes das facções, que eu achei bem estranho, eu gostei de saber porque ela escolheu eles. Tem depois um quiz das facções e o resultado. No caso, você vai fazer um teste para você descobrir a qual das facções você pertence. Eu pertenci à Audácia, eu acho que esse teste está errado. Tem o Manifesto das Facções. No caso, são proclamações, textos que eles... acho que eles fazem tipo um juramento quando eles são escolhidos pelas facções, alguma coisa assim. E tem o Sneak Peek de Insurgente, no caso uma prévia do próximo livro, que no caso aqui tem os 2 primeiros capítulos de Insurgente, só que eu não li porque senão eu ia querer ler o livro 2 logo, só que eu não tenho ele porque eu não comprei. Então pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo pra vocês esse livro porque eu gostei muito dele. E eu tô louco pra ler os próximos. Ele é uma trilogia. Além de Insurgente, tem um terceiro e último que é Convergente, que muita gente diz que é péssimo, mas eu vou ter que ler pra saber. E recomendo pra vocês que vocês façam mesmo. Valeu, até a próxima.